Existe algo que eu falo que o mundo sem mulheres não seria o mundo, ele nem existiria. E teve uma fala esses dias do Thales Gomes que eu achei aquilo um escárnio, um absurdo. E eu vejo que pessoas que não têm experiência, elas não podem falar de um assunto tão complexo. Eu sou um cara que hoje eu reconheço todas as mulheres que passaram pela história, desde Mianmar, Eva, Joana d'Arc, Maria Madalena, Cleópatra VII, Rainha Elizabeth II, aí tem a Oprah, a Hebe Camargo, são diversas mulheres, a Dona Maria do bairro, minha mãe que fez algo incrível aí pra vida, pra gente estar aqui, os seus 10 filhos, e o cara falar uma fala tão preconceituosa daquela. E eu falo o seguinte, um homem, ele só se torna um melhor homem, ou aquele ser realmente real dele, quando ele tem uma grande mulher, né, que está ali assessorando e às vezes direcionando a própria vida. Então eu estou aqui hoje pedindo desculpa para você, mulher que está aqui vendo esse podcast, e dizer que hoje eu tenho uma convidada especial, que é uma mulher, e não é qualquer mulher, também ela está nesse hall aí dessas grandes mulheres. Mas antes não dá para começar o podcast sem falar desse cara incrível que é o meu assunto aleatório, Pedro Estiviani. Por favor, né? Bora, E aí, meu amigo? vamos começar Você mais tá um? bom? Cara, sensacional, sempre muito top, né? E realmente concordo com você em toda essa fala, lamentável, totalmente desnecessário. E eu vou falar por mim, né? A minha vida como homem, como pessoa, foi instaurada pela minha mãe, né? Com princípios, valores, crenças, medos e tratamento de ansiedades. E graças a Deus colocou-se na minha vida a minha esposa, que deu essa sequência de apoio. Cara, eu sou uma pessoa de sucesso hoje, graças a essas duas mulheres, né? Então, vindo desse jeito, você fica complicado. E agora a gente tá deixando também o podcast mais bonito, né? Opa, não, Tava vindo uns barbados, os caras são legais. São bacanas, empreendedores, mas as mulheres, assim, eu aprendo, e eu falo assim, eu honro e respeito hoje a mulher. Sim, exatamente. Assim, de uma forma absurda até. Porque eu sei o papel da mulher no mundo. Sim. E é um papel de tanta importância que elas são as únicas pessoas capazes de gerar alguém dentro delas. E o mais interessante, né? Homem sente uma gripe. E ele não, morre. Morreu. A mulher todo depois do parto, ela já tá na... Não, e fora a menstruação, né? Sim. Que é aquelas dores de cólica, tu vejo minha esposa, eu falei, cara, tipo, não, entendeu? E eu falo que as esposas, pelo menos assim, eu vejo que a Jenny na sua vida, a Rafa na minha, são os nossos oráculos. Exatamente. São pessoas que elas têm um sexto sentido aguçado no extremo. Só faz se tá autorizado por elas. Exatamente. Então, e hoje estamos aqui com ela, né? A Sarita. A nossa querida Sarita. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Sarita. Gente, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Realmente foi muito gratificante realmente receber esse convite. Uau. Show. E Sarita, no podcast, a gente tem 3 momentos aqui. Primeiro, saber a sua história. Quem é a Sarita, né? Essa mulher empreendedora hoje. Na verdade, a gente brinca, né? Já nasceu empreendedora. Só que... será que foi fácil chegar até aqui? O que você faz é algo que você tem paixão e o que isso impacta nas pessoas, tá? E o que você vai deixar de legado. Ao final, a gente abre uma perguntinha lá, que é uma pergunta poderosa, que é um insight para essa galera que quer empreender. Então, quem é a Sarita? Bom, a Sarita hoje é uma aprendiz de empresária. Porque eu acho que é isso que me impulsiona também todos os dias, o conhecer esse outro lado, porque eu não fui educada para isso, eu não fui criada para ser uma empreendedora. Na minha família tem poucos empreendedores, né? Então eu não venho de uma família que empreende, são poucas pessoas. Então eu tive uma educação para me formar, entrar numa boa empresa e fazer carreira dentro de uma boa empresa. Só que chegou um certo momento na minha vida que eu senti que eu precisava de mais e eu achei que ali talvez eu não iria conseguir alcançar os meus objetivos. E também questão de etarismo é muito impactante no mercado de trabalho. Sim. Eu achei que o melhor caminho seria empreender. Então, para mim, empreender, o que mais impactou na minha vida foi o autoconhecimento. Porque eu comecei com uma jornada interna que eu não tinha nem ideia. Eu lembro que quando eu comecei a olhar para fora do segmento que eu trabalhava, desde os meus 20 anos trabalhando no ramo de planos de saúde, sempre na área comercial, falei, eu quero olhar para fora, eu quero olhar para outros mercados. Só que
a terapeuta, que foi a primeira que eu conversei, foi até uma amiga que indicou, ela falou assim, Sarita, qual que é o seu propósito? E eu parei, eu falei assim, cara, eu não sei qual que é o meu propósito. Até então era acordar todos os dias, trabalhar, pagar conta. Assim, existe um senso de liberdade. Sim. Que eu não tenho quando eu sou um CLT ou um funcionário público. Eu não tenho. A gente empreendedor, essa sensação ela existe. Por mais que possa parecer tipo uma utopia, mas o sentimento ele existe. E isso faz com que a gente acabe desbravando e fazendo muito mais do que a gente faria se a gente tivesse como CLT, porque você fica desgostoso quando você tem esse bichinho dentro de você de que você precisa fazer algo a mais. E uma coisa muito, muito interessante para a mulher, assim como para o negro, eu brinco, né? A mulher negra, a nordestina, coitada, né? A gente já sabe que é complicado. E é um mercado que eu venho trabalhando desde 80 e... Eu sou velho, hein, bicho? Você é Não velho. ficar falando de Você 80 é velho. Caraca, bicho. Eu comecei a trabalhar em 85 ali e registrado em 88. Mas assim, cara, existe uma dificuldade para a mulher em cargos de gestão. Isso aí eu via porque eu estava dentro das empresas. Mas hoje você vê que a mulher, ela tá num nível assim tão absurdo que elas são fora da curva. Quando tem a determinação, faz acontecer. Quando você foi para essa área, o que te fez de verdade? Você teve outro comércio, mas você falou, não, eu preciso de treinamento. Foi porque essa sensação da libertação, ela fez você enxergar o quanto as outras pessoas podem também se liberar de não estar fazendo o que poderia estar fazendo, porque você criou uma empresa de treinamentos. Sim, né? Na verdade, eu comecei a empresa de treinamentos antes do outro comércio. Ah, tá. Eu já estava em busca de um negócio, porque eu queria empreender. Então, eu comecei realmente uma jornada para conhecer outros mercados, conhecer realmente potencialidades que eu poderia explorar. Dentro de mim, que eu não conhecia. E quando você está há muitos anos no mesmo ramo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a nossa visão, muitas vezes, fica um tanto quanto limitada. A gente acaba não olhando tanto para fora. E para mim, assim, foi assim muito legal esse processo, porque eu comecei a olhar para fora e falar assim, cara, existe vida além disso. E é verdade, e existe de fato, mas quando você está muito focado naquilo, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado para não limitar a nossa visão. E esse foi o meu processo antes de começar a empreender, foi realmente expandir a minha visão e conhecer outros mercados que, de repente, eu poderia me identificar. Sim. Então, eu virei, assim, um poço de ideias, de captação, né? Justamente para alguma coisa eu me identificar. Eu sempre gostei da parte de treinamento. Eu sempre gostei da parte de compartilhar o conhecimento que eu tinha com as pessoas. A minha função de gerente comercial em algumas operadoras já estava inserido o treinamento. Mas ali eu treinava referente ao produto que eu representava. E chegou num certo momento, e eu já nessa busca de encontrar algo para fazer além do que eu fazia, eu comecei a olhar para as dores do mercado, conheci o mundo de infoprodutos e ali casou. Eu falei assim, cara, eu lembro do dia que eu tive esse insight. Foi dia 23 de janeiro de 2021. Eu falei assim, então por isso que eu falo, é pouquíssimo tempo. Né? Eu empreendo há pouquíssimo tempo. E eu falei assim, cara, é isso. Eu preciso trazer essa solução para o mercado. Não que não exista, é óbvio que já existem vários cursos online, mas não no formato que eu criei e não com o propósito que eu criei. Então, eu quis trazer realmente uma solução para as corretoras, para que elas pudessem crescer os seus negócios, capacitando devidamente as pessoas com uma qualidade, com uma riqueza de conteúdo, que isso ia fazer a diferença na vida das pessoas. Ao longo de todos os anos que eu fui gestora comercial, eu acompanhei diversos empresários, né, donos de corretoras, investindo em equipes internas, em novas células de vendas, que traziam pessoas sem experiência, mas que por essa deficiência, por essa carência de um treinamento pronto, voltado ali realmente para a capacitação do profissional que está iniciando,
o projeto muitas vezes não dava certo. E pior, depois de um certo tempo, eu cheguei a acompanhar alguns clientes que eu atendia, né, algumas corretoras que eu dava suporte, investindo um caminhão de dinheiro em estrutura física, imóveis, equipamentos, tecnologia, pessoas, que isso é o maior investimento, está nas pessoas. Um caminhão de leads para essas pessoas, de potenciais clientes para eles atenderem, e chegava ali depois de 10 meses, 11 meses e falava assim, Sarita, eu vou ter que cancelar tudo isso. Eu vou ter que terminar isso e eu não sei te dizer nem o porquê a equipe não performa. Então, assim, a falta de dados também trazia o empresário para uma situação que ele não tinha clareza nem do quê. Só que ali eu vi que, assim, e eu, no dia a dia com essas pessoas, eu acompanhava muito desses processos e eu via que faltava ali uma base sólida, um início sólido de conhecimento, de capacitação. Não era a minha função fazer essa capacitação inicial, né? O meu treinamento, a minha função era capacitar as pessoas sobre o produto que eu representava. Mas eu até já fazia esse exercício com algumas pessoas porque eu sabia que isso seria fundamental. Então, eu ia além, inclusive, do meu trabalho para tentar realmente fazer isso dar certo. Porque eu via realmente pessoas com muitos potenciais. Só que por não ter uma capacitação realmente estruturada na fase inicial, as pessoas se desmotivavam e desistiam. Porque elas demoravam muito mais para performar. Então, foi quando eu conheci o mundo de infoprodutos. Uni com essa minha paixão por compartilhar o conhecimento, por treinar pessoas. Eu vi como realmente uma oportunidade de negócios e abracei isso como um propósito de vida. Legal. Então, eu trouxe isso. Eu estava em busca de um propósito. Abracei como um propósito. Compartilhar o que eu já tinha aprendido, porque eu aprendi na prática também, que eu comecei há 26 anos atrás a vender planos de saúde, quando tudo ainda era mato, né? Eu brinco, né, que quando tudo ainda era mato, a gente não tinha nem internet em massa para se utilizar, para buscar conhecimento, então era realmente muito na raça ali. E o processo se torna mais difícil quando você já não tem uma jornada. Então, eu quis criar um programa de treinamento que realmente facilitasse esse processo, agilizasse esse caminho, principalmente para quem está começando, que é realmente mais desafiador.